sobre a Páscoa, né? O mundo está celebrando a festa da Páscoa, né? E nós vamos ver sobre a verdadeira festa da Páscoa, amém? Porque nós sabemos que o mundo ele celebra a Páscoa, mas não a Páscoa da maneira correta, não é a Páscoa bíblica, né? Nós vamos ver que a Páscoa era uma festa judaica. Nós celebramos a ceia do Senhor. O Senhor Jesus constituiu a ceia do Senhor para ficar no lugar da Páscoa. Mas vamos ver hoje sobre essa festa, a festa da Páscoa. E nós vamos ver a diferença dessa festa judaica da Bíblia do que o mundo lá fora tem ensinado sobre essa festa. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 12, do verso 1 ao 20. Eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar dentro da palavra de Deus, para que você possa entender sobre a instituição da Páscoa, né? Quando essa festa foi instituída, né? E foi o próprio Deus, né, que ordenou essa festa para o povo judeu, né? Deuteronômio não, mas perdão, Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20. Eu dei uma errada aqui. Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20. Amém? Êxodo 12, capítulo 12, do verso 1 ao 20. Esperar que todos achem aí. Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 20 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. De um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as pressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia.
Também ao 7º dia tereis santas assembleias, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz a respeito ao comer, somente isto poderei fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Vamos orar, amados. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e hoje, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar através do Teu servo, a igreja que aqui se faz presente, a esta congregação, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, entrar em nossos corações, Senhor. Venha entrar na nossa mente, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, entender a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, guardar e aplicar esta palavra. E assim sim, Senhor, assim Tu irás estar conosco, irás estar nos abençoando, irás estar nos fortalecendo, para a glória e louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20, esse texto está falando sobre a instituição da verdadeira Páscoa. Sabemos, amados, que na tradição nossa brasileira, a tradição religiosa, muitas pessoas estão comemorando a Páscoa, mas, amados irmãos, nós vemos nesse texto das Escrituras a verdadeira Páscoa, a Páscoa que é uma festa, mas essa festa judaica, tem sido uma festa distorcida na nossa geração, né? Hoje, o comércio, o consumismo inverteu completamente o significado da verdadeira Páscoa. Hoje a Páscoa virou uma festa comercial. Hoje a Páscoa, as pessoas estão comprando ovos de chocolate, o símbolo da Páscoa tem sido um coelho, e hoje substituíram o cordeiro pelo coelho, substituindo o sangue do cordeiro pelo ovo de chocolate. Então, amados, nós vemos que a Páscoa hoje nada é mais do que um comércio para se comprar ovos de Páscoa. O que tem a ver, amado, um coelho? O que tem a ver ovos com a Páscoa? Com esta festa judaica que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, aliás, estabeleceu para que o povo judeu guardasse e celebrasse esta festa, Então, amados, os símbolos da verdadeira Páscoa é o cordeiro e o sangue, não é ovos, não é coelho, E que no Novo Testamento esse símbolo da Páscoa simbolizava Jesus Cristo, Mas hoje nós vemos que foi trocado o cordeiro, foi trocado o sangue pelo coelho e pelos ovos. Então, se usando esses elementos, lemos no capítulo 2, do 1 ao 20, no texto de Êxodo, onde fala da verdadeira Páscoa, e você não vai ouvir falar nada a ver de coelho nem ovos, mas sim o sacrifício de um cordeiro, e o sangue do cordeiro. Então, mas de onde saiu o símbolo do coelho e dos ovos, que as pessoas estão celebrando hoje em dia? Amados, esse símbolo aqui é de uma deusa pagã chamada Óstara, que é uma falsa deusa da primavera, conhecida como a deusa da fertilidade, E essa deusa é venerada há muitos anos antes de Cristo pelos egípcios.
Os egípcios, os ovos do egípcio representavam a vida, o coelho representava a esperança. Então você vê que não tem nada a ver, nada a ver com a Páscoa verdadeira de Deus. Inclusive estão usando símbolos de falsa deusa, de uma deusa pagã, que era idolatrada pelos egípcios. Então agora veja como esta falsa Páscoa, que se tem sido celebrada, ela é demoníaca, amados. Porque a verdadeira Páscoa ela foi instituída para libertar o povo de Israel da condenação e da escravidão do Egito. Porque aqui, amados, nós estamos vendo que hoje em dia a festa da Páscoa tem perdido o seu real sentido. Então a verdadeira Páscoa foi constituída para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo de Israel passaram 430 anos escravos no Egito, e ali o Senhor fez com que caíssem algumas pragas, e a Páscoa está relacionada, irmãos, justamente a uma dessas pragas do Egito, que seria a morte dos primogênitos, dos filhos do Egito. Então, amados, essa Páscoa simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é Cristo. Hoje a Páscoa celebrada tem sido uma Páscoa comercial. Hoje a Páscoa celebrada, que usa um coelho e ovos, é uma Páscoa pagã, que simbolizava, que era símbolo usado para uma falsa deusa chamada Óstera, uma deusa egípcia. Então, como o símbolo dessa deusa pagã veio para o cristianismo? Porque esse símbolo dessa Páscoa vieram parar no cristianismo 325 anos depois de Cristo. 325 anos depois de Cristo, a Igreja Católica, o imperador Constantino introduziu na Páscoa o símbolo do coelho e dos ovos como símbolo do cristianismo. Então, amados, os ovos como símbolo da ressurreição de Cristo. Olha que absurdo, que heresia. E eles pegavam ovos de galinha e pintavam, desenhavam figuras religiosas de Jesus e Maria nesses ovos. Então, amados, no século XVIII depois de Cristo, os confeiteiros franceses tiveram a ideia de trocar os ovos de galinha por chocolate para aumentar as vendas, fins lucrativos. Então a Páscoa hoje é uma festa paganizada, onde foram trocados o símbolo do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, que simboliza Jesus Cristo e o seu sacrifício, por ovos. Foi trocado por ovos, coelhos, que, como eu falei aqui, é símbolo de uma deusa pagã. Então, amados, essa verdadeira Páscoa aqui, esse texto que nós lemos, de Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante, ela fala sobre essa festa, sobre essa instituição, que essa festa era uma festa judaica, e foi justamente nessa festa onde foi que Deus usou ali a morte dos primogênitos para libertar o povo da escravidão do Egito. E essa palavra Páscoa, em hebraico, ela significa passar por cima. Então, amados, Êxodo capítulo 12 fala da última praga que Deus enviou para o Egito, a morte dos primogênitos do Egito, onde o anjo da morte iria fazer justiça, matando todos os filhos dos primogênitos do Egito, porque Faraó não quis deixar o povo de Israel ir embora. Então Deus enviou algumas pragas, e esta foi a última praga. E o que é que acontece? O que iria livrar o povo de Israel foi o sacrifício do Cordeiro, porque Deus ordenou que todos das famílias de Israel sacrificassem um cordeiro macho de 1 ano, perfeito, e o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais ou nas grades da porta, para quando o anjo da morte viesse para ferir os filhos do povo do Egito, não ferisse o povo de Israel. Eles iriam passar por cima. Páscoa significa
fica passar por cima, irmão. Está saindo um som aqui. Não sei se é daqui da caixa. Então, irmãos, assim a celebração da festa da Páscoa tornou-se uma recomendação anual de como Deus libertou os israelitas, o seu povo, da escravidão do Egito. Então, essa festa, pastor, é para a gente guardar essa festa hoje, mas essa festa não é para nós. Essa festa foi uma instituição para o povo judeu. Então, era uma festa judaica que simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como lá João, capítulo 29, fala. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 36 diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Quem disse isso? João Batista. Isaías 53, verso 7 diz: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aqui estava falando da profecia de Jesus. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Então hoje as pessoas estão celebrando uma festa que na realidade, amados, se para nós somos cristãos, nós celebramos a ceia do Senhor, como nós vamos ver aqui, Na realidade, a Páscoa que está sendo celebrada aí, irmãos, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Você vai ver que é mais algo relacionado comercial ou algo, a ver com religiosidade, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, mas nós celebramos a Páscoa, nós não celebramos essa Páscoa, porque essa Páscoa é uma festa da antiga aliança. Para nós, a Páscoa era símbolo de Jesus Cristo. Como falou aqui em 1 Coríntios, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro Pascual, Então nós celebramos o que? A ceia do Senhor, não a Páscoa. O cristão não pode estar, não é bíblico cristão. A igreja está celebrando Páscoa. Jesus instituiu a ceia do Senhor no lugar da Páscoa. E a ceia como o que? O memorial ao seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição. Nada tem a ver com coelho, nada tem a ver com ovos, nada tem a ver com velas. Como infelizmente a Igreja Católica instituiu dessa forma. Então, amado, isso é o que? Sincretismo religioso. É trazer para dentro do cristianismo prática de religiões pagãs ou prática de seitas para dentro do cristianismo. Então nós não celebramos essa festa e o mundo está celebrando desta forma. Amém? Então nós o mundo faz isso com todas as festas, amados. Você vê um exemplo de sendo feito com a festa de Natal. O Natal você é colocado árvore de Natal, bolinhas, Papai Noel, trocas de presente. São invenções que nada disso está escrito na palavra de Deus, mas está entrando, mas muitas vezes dentro da igreja. Muitos cristãos têm praticado essas coisas. Então, amado, muitas igrejas têm acrescentado no culto práticas que nada tem a ver com a palavra de Deus, práticas supersticiosa, como um copo de água, como sal grosso, como um ramo de arruda, como a rosa ungida. Muitas coisas dessas são tiradas de religiões pagãs, amados, não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Então são religiões afro-brasileiras. E na Páscoa colocaram coelhos e ovos. Tudo isso acaba prejudicando a pureza do culto a Deus, a pureza do cristianismo. Precisamos voltar à origem da Escritura. O que a Bíblia diz
ela é a única regra de fé e prática nossa. Então, amados, tem igrejas hoje que estão judaizando a igreja, estão celebrando a Páscoa, celebrando festa de Pentecoste, né, festa judaica, estão trazendo para dentro da igreja a Arca da Aliança, estão trazendo o candelabro, né, a estrela de Davi, pastor se vestindo de rabino, né? Nós temos visto tudo isso, era símbolos no Antigo Testamento, amados. Hoje nós não precisamos estarmos trazendo essas coisas de volta para dentro da igreja. Nós estamos em uma nova aliança, a aliança do Filho de Deus, a aliança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso era sombra que apontava para Cristo. Nós não precisamos estar voltando para essas coisas da antiga aliança, amados. Nós não precisamos estar judaizando a igreja. A igreja, meu irmão, não tem nada a ver com essas coisas. Apesar que todas essas coisas simbolizavam, tinha um símbolo em Jesus Cristo. Nós devemos usar a ocasião da Páscoa para falar o seu real sentido, né? Nós vamos celebrar a Páscoa. Nós não vamos celebrar a Páscoa, mas nós vamos celebrar o quê? A ceia do Senhor. Então, por quê? Porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo, quando celebrou a Páscoa com seus discípulos, ali ele instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, para que a igreja celebrasse até que ele volte. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus. Então, amados, o texto que nós lemos de Êxodo 12, do 1 ao 20, traz algumas lições para nos ensinar algumas coisas. Primeiro, o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Memorize isso. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Veja aí Êxodo capítulo 12, verso 4 e verso 6. Êxodo 12, 4 e 6. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, né? A linguagem diz aqui, né? E o guardares até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Imolará aqui é sacrificar um cordeiro. Tinha que sacrificar, matar um cordeiro. O sangue do cordeiro iria ser passado nos umbrais da porta, para trazer um livramento do povo de Israel, para que o anjo da morte não ferisse o povo de Israel, livrasse o povo, os primogênitos de Israel, da morte. Mas esse livramento da morte dependia da morte do Cordeiro, e esse Cordeiro simboliza Jesus Cristo, amados. Jesus Cristo. A morte do Cordeiro trouxe livramento para Israel. Assim também foi a morte de Jesus na cruz. Na cruz Jesus trouxe o que? Salvação. Na cruz Jesus fez o que? Trouxe livramento, libertação do pecado e da condenação eterna. Então, mas a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício, teve um significado. Esse significado foi salvação, foi livramento, foi libertação, foi remissão de pecados. Irmãos, o sacrifício de Jesus trouxe perdão de pecado. Através de Jesus, através do seu sangue derramado naquela cruz, trouxe para aqueles que creem perdão de pecados. Não importa o tamanho do pecado, desde que a pessoa creia no sacrifício de Cristo, desde que a pessoa confie no sacrifício de Cristo, desde que ela se arrependa dos seus pecados, Deus perdoa qualquer pecado que a pessoa tenha cometido. O único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são perdoados. Todos os outros pecados, mas então João 1,29,
João Batista, quando viu Jesus passando, ele dizia: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus ali era o próprio Jesus Cristo. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. Hebreus 10,12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, nós não precisamos fazer mais sacrifício nenhum, porque o único sacrifício que Deus Pai aceita é o sacrifício do Filho dele, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, Jesus Cristo. E a morte de Jesus trouxe o que? Perdão de pecados. Trouxe o que? Salvação, livramento. De que? Livramento, amados, de passarmos uma eternidade no inferno. Porque o salário do pecado era a morte. Então Jesus Cristo veio como um sacrifício perfeito, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo, amados, foi substitutiva. Foi uma morte vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte onde Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Cristo naquela cruz morreu a nossa morte, para nos dar vida eterna. Isaías 53, verso 5 diz: mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Isaías ainda diz, 53:11: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A morte de Cristo foi substitutiva. Cristo naquela cruz estava levando todos os nossos pecados. Agora está levando os pecados de que tipo de pessoas, pastor? De todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E o incrédulo, a pessoa que não crê, a pessoa que não crê na palavra de Deus, a pessoa que não crê no Evangelho, a pessoa que não crê que Jesus é o Filho de Deus, a pessoa que não crê que Jesus é que perdoa o pecado, essa pessoa vai ter os pecados dela perdoados? Não. O perdão do pecado, irmãos, é para aqueles que creem, é para aqueles que confessam o seu Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Não apenas com a boca para fora, não apenas Jesus como Salvador, mas também Jesus como Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então o livramento da morte eterna, dessa condenação eterna, depende de quê? Da morte do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. Jesus Cristo veio para salvar. Ele veio morrer como objeto de salvação, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Por isso João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê
Mas não para por aí, amados, porque o verso 18 diz que nele crê, não será condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que é que eu quero dizer aqui para você, minha irmã, que já é crente, que você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero dizer a você que o sacrifício de Jesus foi eficaz na cruz. Jesus morreu para salvar. Ele não morreu para proporcionar uma possível salvação. Ele morreu certo para salvar, porque o sacrifício dele foi eficaz. Por que isso é importante, amados? Porque tem tantas igrejas, amados, tantos pregadores aí pregando que o crente verdadeiro ele perde a sua salvação. Que o crente hoje está salvo, amanhã pode não estar salvo. E nós vemos, amados, esse absurdo, onde ninguém tem certeza de salvação, onde na realidade quem crê desse jeito não crê que o sacrifício de Cristo foi eficaz, não crê que a morte de Cristo foi substitutiva, não crê que a morte de Cristo foi um resgate. Ele pagou para nos livrar, está pago, para que não haja mais nenhuma condenação para cada um de nós. Isto é muito importante você saber. Você que já crê em Jesus Cristo, você que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo morreu a tua morte. Ele morreu em seu lugar, ele morreu em meu lugar, e todas as vezes que creem no seu nome. O que ele prometeu em sua palavra, amados? João capítulo 10, verso 28 e 29. Ele prometeu que as ovelhas dele, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Verso 29, ele diz: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que é arrebatar? É tirar. Como é que o crente vai perder salvação? Se nossa segurança está nas mãos de Deus, nós estamos seguros na mão de Deus, irmão. Pastor, isso é verdade, meu irmão, isso é promessa de Jesus Cristo. Você vai crer na promessa de Jesus ou crer nas promessas de muitos pregadores aí que pregam fora do compromisso da palavra de Deus, que ficam colocando incertezas no coração das pessoas? Jesus Cristo deixa claro, amados: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porque aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, o crente genuíno, verdadeiro salvo, a salvação dele, a vida dele está nas mãos de Deus Pai e Deus Filho. Você acha que Satanás tem poder de tomar você da mão de Deus? Você acha que Satanás é mais poderoso do que Deus e do que Jesus? João capítulo 6, verso 37 ao 40 diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E João 6,39 ele diz: e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus Cristo disse, irmãos, que nenhum daqueles que o Pai deu a ele vai se perder. Pelo contrário, ele diz: eu ressuscitarei no último dia. João 5,24, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meu irmão, minha irmã, isto é palavra de Jesus. Isso é promessa de Jesus para aqueles que crêem nele. É muito importante a gente saber, amados, que a nossa salvação está na mão do nosso Deus. Se tivesse na nossa mão, se tivesse no nosso poder, se tivesse no nosso controle, aí sim a gente perderia. Aí estávamos em apuros. Romanos 8, 38, 39 diz assim: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A morte do Cordeiro, a morte de Cristo trouxe salvação para todos os que creem, porque a morte dele foi substitutiva, seu sacrifício foi eficaz. Foi eficaz, amados, naquela cruz. Por isso Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma. Qual foi esse fruto penoso do trabalho da alma dele? A crucificação. E ficará satisfeito. O meu servo, o servo aqui está falando de Jesus, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Levou todos os nossos pecados. E ele ficará satisfeito, amados, porque ele não vai perder nenhum daquele que o Pai deu a ele. Isso é promessa do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que esse texto nos traz, no Antigo Testamento, que simboliza Jesus, esse Cordeiro que simboliza Jesus, é que o livramento, amados, dependia da morte do Cordeiro. Nossa salvação depende da morte de Jesus. Nossa libertação, nosso livramento vem através da morte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, amados, o livramento da morte depende de estar debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, né? Veja aí, ainda Êxodo 12, versos 7 e 13, né? Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comeres, né? Verso 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu ver o sangue, passarei por vós e não haverás entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados, o livramento da morte também depende da proteção do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, naquela cruz, ele derramou seu precioso sangue, que nos purifica de todos os nossos pecados. Então, amado, a libertação da morte, da condenação eterna, não só depende da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue. Porque pelo sangue de Cristo nós somos remidos, pelo sangue de Cristo nós somos comprados, pelo sangue de Cristo nós somos purificados, pelo sangue de Cristo nós somos justificados diante de Deus, pelo sangue de Cristo nós fomos perdoados. Efésios capítulo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mateus 26, 28, Jesus Cristo diz: porque eles têm o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Foi preciso, amados, para que nós possamos ter o nosso pecado perdoado, foi preciso Jesus derramar o seu sangue naquela
precioso sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, por mim e por você. Ele se sacrificou, mas por nós. Ele foi pregado naquela cruz, ele sofreu naquela cruz, por causa de nós, para perdoar os nossos pecados. Terceiro lugar, amados, os que foram libertos pelo sangue também precisavam se alimentar-se do cordeiro, né? Êxodo 12, agora no verso 8 ao 12. Êxodo capítulo 12, do 8 ao 12 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, né? Ervas amargas, e comerão. Não comerei do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, né? A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até amanhã, queimá-lo-ei. Desta maneira o comereis: lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. E todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Então, amados, os que foram libertos pelo sangue precisaram se alimentar da carne do cordeiro. Irmãos, João 6,35, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,41, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Igreja do Senhor, quem realmente foi salvo por Jesus, remido por Jesus pelo seu sangue, tem fome de Jesus, tem sede de Jesus. É impossível uma pessoa que ela foi salva de verdade, que ela não tenha fome e sede de Jesus. É impossível. Ela vai querer cada vez mais conhecer mais Jesus. Ela vai querer cada vez mais falar com Jesus. Ela vai querer cada vez mais ter comunhão com Jesus. Ela vai querer cada vez mais se alimentar com a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada. Esse crente, irmãos, vai querer, ele vai ter sede de Jesus, ele vai ter fome por Jesus. Ele vai querer cada dia mais Jesus. Cada dia mais ele vai querer o quê? Crescer na graça do conhecimento. Cada dia mais ele vai querer saber sobre o seu Salvador, sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez por ele, sobre o que Jesus manda ele fazer. Cada vez mais o crente verdadeiro, ele terá sede de Jesus. E o falso não vai querer saber de Jesus. Você tem sentido fome de Jesus? Você tem sentido fome por Deus? Você tem sentido fome de buscar Deus, assim como você tem fome de comida normal? Você tem fome de se alimentar de Jesus, da sua palavra? Ou será que você está com fastio de Deus? Irmãos, os que foram libertos pelo sangue precisavam se alimentar-se do cordeiro. Nós precisamos, amados, como cristãos, nos alimentarmos com a palavra de Deus. Por isso é muito importante a igreja ter pregação, ensino, doutrina da palavra de Deus. Habite Cristo ricamente em vós, através da palavra de Cristo. Palavra de Deus. Temos que ter fome por Deus, amados. O que é que está acontecendo hoje em dia com os cristãos, meu irmão? É um fastio de Deus. Cristãos hoje não têm mais vontade de buscar Deus, de orar, de falar com Deus, de vir à igreja, de vir a um culto de doutrina, a um culto de oração, estar em comunhão com os irmãos.
não tem tido mais sede por Deus, tanto faz buscar ou não a Deus. Meus irmãos, é necessário a gente se alimentar do Cordeiro, é necessário a gente ter fome por Deus. E nós hoje cristãos, estamos celebrando mais a Páscoa judaica, porque ela não é festa para nós, porque ela foi substituída pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança, um mandamento dado pelo próprio Jesus Cristo. Por isso aqui eu gosto de usar muito esse texto aqui quando é dia de ceia. Eu uso 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante, quando o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Meus irmãos, a ceia do Senhor é a nossa verdadeira Páscoa. É ela que nós devemos celebrar. O Senhor Jesus instituiu e deu a ordem para que nós façamos isso até que Ele venha. Meus irmãos, infelizmente muitos cristãos não têm nenhum valor à ceia do Senhor. Tanto faz participar ou não, tanto faz vir ao culto de ceia ou não. Não estão levando esse mandamento a sério, meus irmãos. Se tem uma festa que o cristão deveria celebrar, é a ceia do Senhor, com gratidão, com alegria, porque é ela que é para que nós comemoramos, amados. E hoje, infelizmente, muitos cristãos não dão nenhum valor à ceia do Senhor, tanto faz participar ou não tem falta nenhuma, amados. Comemora a festa do mundo, comemoram festas religiosas, comemoram aniversários, mas não tem prazer em participar da ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio Jesus, e é um mandamento do próprio Jesus. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite foi caído, tomou o pão e dando as partidas, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Faça. Você tem que participar. Quem não quer participar, amados, quem despreza esse mandamento, além de estar desobedecendo a ordem de Jesus, está desprezando o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque a ceia do Senhor simboliza isso, amado. Se tem uma festa que o cristão deveria comemorar e ter a alegria de participar, é a ceia do Senhor. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, simbolicamente estamos nos alimentando de Cristo. Simbolicamente, entendeu? Não é literalmente, porque nós não temos como a Igreja Católica dizer, nós temos que é um símbolo, mas nós estamos se alimentando de Cristo. Naquele momento estamos participando do pão e do vinho. Quarto e último lugar, amados, o que celebra a Páscoa do Senhor, que no nosso caso agora é a ceia do Senhor, precisa lançar fora o fermento da maldade. Êxodo capítulo 12, verso 15 ao 20 diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo no primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá entre vós santa assembleia, também no 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto que diz a respeito de comer, somente isto podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos, até a tarde, no dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em toda a vossa habitação comereis pães asmos. E seria aqui no caso dessa festa, pães sem fermento. E nós sabemos que fermento é símbolo de contaminação do pecado. Então, amados, nós devemos cada dia jogar fora da nossa vida o fermento da maldade, o fermento do pecado. Não podemos nos conformar de viver uma vida de qualquer maneira. O cristão deve buscar a santificação, amados. Ele foi salvo, ele foi eleito para a santificação. E a santificação é um processo na nossa vida. Cada dia nós devemos matar o nosso velho homem, os nossos velhos desejos pecaminosos, nossas vontades de pecar, nossas cobiças que ainda estão em nós. Na conversão, a nossa velha natureza não foi aniquilada, ela não foi destruída, ela ainda faz parte da nossa vida e nós devemos cada dia matá-la. A nossa luta contra o pecado é algo constante. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que todo dia matar os nossos velhos hábitos, nossa velha natureza, que quer nos inclinar para nos afastarmos de Deus, a fazer coisas que não agradam a Deus. Nós devemos lutar contra o pecado, contra nós mesmos. Alguém já disse, amados, que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Alguém já falou isso. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. O nosso velho homem, ele quer ressuscitar a cada dia. E cada dia nós devemos matá-lo. Como Colossenses 3, do 5 ao 10 mostra. Colossenses 3, do 5 ao 10 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, sensualidade, desejos malignos, avareza, que é idolatria, pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andasse vós também noutro tempo, quando viveste nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, que é falar mal das pessoas, linguagens obscenas no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Todo dia, minha irmã, meu irmão, nós temos que lutar contra o pecado. Porque aquele que aceitou o Cordeiro de Deus, aquele que creu no sacrifício de Cristo, aquele que se alimenta do Cordeiro, ele tem, irmãos, que se libertar desse fermento, pedir a Deus força para cada dia matar esse fermento do pecado, essa velha natureza que ainda habita em nós e de vez em quando ela quer sair. De vez em quando ela quer sair. De vez em quando está o crente querendo voltar da sua velha vida. Seus velhos desejos carnais, pecaminosos, diabólicos. Então, amados, nós devemos nos revestir do novo homem que se refaz pelo pleno princípio da imagem daqueles que nos criou. Efésios capítulo 4, 22 e 24 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Nós devemos jogar fora o fermento a cada dia, aquelas coisas que não agradam a Deus, pedir a Deus força, pedir a Deus capacitação,
Todos os dias devemos lutar contra o pecado. Não ceda. Uma coisa é nós sermos tentados, uma coisa é a gente ceder. Ser tentado mesmo, até Jesus Cristo foi. E Tiago, ele deixa uma coisa bem clara para nós cristãos. Sabe o que é que ele diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir ao quê? Não ceder, lutar, não obedecer, se opor. Eu não vou fazer. É o diabo tentando para você fazer e você diz, eu não faço. Você se opõe a ele, você não cede, você não obedece a ele. O que é que acontece se você fizer isso? Ele vai fugir de você. Se você ceder, ele vai entrar. E a Bíblia diz que Satanás anda como um leão ao derredor, procurando alguém para tragar. Ele anda ao derredor, amados. Ele só quer uma brecha para destruir a vida da pessoa. O que é que nós temos que fazer? Matar nosso velho homem. Não ceder às tentações do diabo. Ele vai tentar, vai tentar. Ele tentou Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não cedeu. Jesus Cristo resistiu ao diabo. Jesus Cristo venceu Satanás através da própria palavra de Deus. Ele diz, está escrito, Satanás. Ele conseguiu vencer, nós também temos capacidade de vencer, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então os que celebram a Páscoa em Êxodo 12 tiveram que jogar fora todo o fermento da falsidade, da mentira, do engano, porque fermento simboliza pecado. Nós, amados, devemos cada dia jogar fora o velho fermento. Aquelas coisas, amados, que o Espírito Santo fala no nosso coração, que não está certo. Deus fala, irmãos, dentro da palavra dele, e ele mostra que tem coisas que nós fazemos e essas coisas não agradam a ele. E essas coisas, se nós continuarmos fazendo, nós vamos o quê? Nós vamos se afastar de Deus, irmãos. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, como Isaías fala. As nossas iniquidades. Então nós precisamos, amados irmãos, a nossa Páscoa é Cristo. Amém? A festa da Páscoa no Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo, para a morte e ressurreição de Cristo. Você aprendendo isso aqui hoje é muita coisa. Você aprendendo isso aqui hoje já é muita coisa. Então nós não precisamos celebrar a festa de Páscoa.